Começou hoje, aqui no Fórum de Contagem, um dos julgamentos mais importantes da história de Minas Gerais. O goleiro Bruno Fernandes e outras 4 pessoas serão julgadas pelo desaparecimento e morte de Elisa Samúdio, ex-amante do goleiro. O julgamento deve durar pelo menos 2 semanas. Cerca de 30 testemunhas devem ser ouvidas. É o que você vai ver agora na reportagem de André Salles. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno, e o braço direito dele, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, são considerados os mandantes do crime ocorrido em 2010. Assim como os dois, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, apontado como o assassino de Elisa Samúdio, responderá por homicídio e ocultação de cadáver. Também vão ser julgadas a ex-mulher do goleiro, Daiane Rodrigues, e a ex-namorada Fernanda Gomes. Elas são acusadas de sequestrar Elisa e o filho dela com o ex-goleiro. O julgamento deve durar pelo menos 2 semanas aqui no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. 30 testemunhas devem ser ouvidas e haverá 14 horas de debate entre o promotor de justiça e os advogados de defesa. Os réus negam todos os crimes. Em depoimento, a juíza Marixa Rodrigues, que vai presidir o julgamento, Bruno afirmou que Elisa Samúdio deixou o sítio em Esmeraldas, na Grande BH, para ir a São Paulo e prometeu que voltaria em 1 semana. As más línguas falam que eu tirei uma criança do braço da mãe, que foi uma mentira danada, porque eu fiquei com a criança por 7 dias. Eu falei assim com ela, eu fico por esses 7 dias. Dentro de 7 dias você vai voltar? Ela falou assim, eu volto para poder pegar o meu filho. A mãe de Elisa chegou em Belo Horizonte neste sábado para acompanhar o julgamento. Mentiras eu tenho certeza que vou ouvir, não vão ser poucas, né? Pois é, a gente fica vendo esse caso aí envolvendo o goleiro Bruno e fica se perguntando o que aconteceu com essa mulher. Ela foi morta de verdade? Quem que mandou matar? Foi o Bruno que mandou matar? Por que motivo? Com qual motivação? Acho que toda a imprensa e todas as pessoas, todos os brasileiros, nós brasileiros, nos perguntamos isso. O porquê da morte dessa mulher? Porque ela ficou grávida? Mas por que morrer? O Bruno, que era um cara que estava em ascensão, goleiro em ascensão, que estava crescendo no futebol brasileiro, já tinha até um pré-contrato, segundo as conversas aí, de que no meio esportivo, de que ele tinha um pré-contrato já assinado com uma equipe grande da Itália, tinha outros patrocinadores interessados na imagem dele. Quer dizer, uma pensão alimentícia, não querer pagar uma pensão, não dar um apartamento para ela, por que disso? Justifica tal atitude, se é que isso de fato ocorreu? E essa comoção popular? A sociedade, de um modo geral, está todo mundo. Hoje pela manhã eu acompanhei algumas imagens, a saída do Bruno lá da Nelson Gria em Contagem, toda a movimentação feita do alto, a Band News aqui acompanhou de perto, o nosso repórter Luiz Fernando Rocha, que é o editor-chefe lá da Band News FM, acompanhou do alto a saída do Bruno, do Macarrão, né? O Bola, que saiu da penitenciária lá de Bicas, da região metropolitana também, que estava lá cumprindo pena. Uma movimentação muito grande, participação do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, lá em torno no entorno e também dentro do Fórum de Contagem, para que pudesse cercar toda a garantia de segurança, toda a tranquilidade. Enfim, um caso que está comovendo e muita expectativa em relação agora ao decorrer desses dias do que vai acontecer. E você vai acompanhar agora a cronologia desse caso intrigante, que envolve o desaparecimento da ex-amante do goleiro Bruno. Veja. O ex-goleiro Bruno e a modelo Elisa Samúdio se conheceram em abril de 2009 durante uma festa no Rio de Janeiro. 4 meses depois, ela conta para o jogador que está grávida dele e entra com processo na justiça para pedir ajuda durante a gravidez. Mais tarde, ela quer o reconhecimento da paternidade. Pai, ele deveria fazer o papel dele de pai, né? Aí vai da consciência dele, não da minha. Em outubro de 2009, Elisa procura a polícia e faz ocorrência contra Bruno por sequestro, agressão e ameaça. Segundo ela, Bruno queria obrigá-la a abortar. Em fevereiro de 2010, nasce Bruninho, filho de Elisa Samúdio. Em maio, ela tenta negociar o aumento da pensão e é levada de carro por Macarrão e um menor do Rio de Janeiro para Minas Gerais. Falou que resolveu os problemas pessoais. No mês seguinte, o carro de Bruno é apreendido em Belo Horizonte por problemas com a documentação. A perícia encontra sangue humano no veículo. No dia 24 de junho de 2010, a Polícia Civil inicia as buscas pelo corpo de Elisa Samúdio no sítio de Bruno. Daiane Rodrigues, ex-mulher do goleiro, é levada para a delegacia e autuada por sequestro de incapaz. No dia seguinte, o bebê é encontrado em Ribeirão das Neves, na Grande BH, na casa de um desconhecido. Um mês depois, um menor que estava na casa de Bruno, no Rio de Janeiro, presta depoimento e diz que Elisa foi sequestrada, agredida e morta. E o menor, quando entrou com o Wagner na casa, chorava compulsivamente.
lembrando da cena. No dia 7 de julho, são expedidos pela Justiça de Minas 7 mandados de prisão temporária e 1 de internação provisória do menor que prestou o depoimento. Bruno e Macarrão se entregam no Rio. Em seguida, são transferidos para a penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH. Com base em depoimentos, a Polícia Civil de Minas divulga que Bruno estava na casa no momento da execução de Elisa. O ex-policial civil Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, teria assassinado Elisa por asfixia mecânica e jogado a mão dela para cães da raça Rottweiler. Aí ela falou assim, eu não aguento mais apanhar. Ela clamando com esse paulista, com esse Bola. Ele falou assim, você não vai apanhar mais não, você vai morrer. Ele foi preso em seguida. No dia 20, a namorada de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, confirma que viajou do Rio para Minas com Bruno no início de junho e que os dois pararam em um motel, mas nega contato com Elisa. Bruno, Macarrão e Bola estão presos. Daiane e Fernanda respondem ao processo em liberdade. Pois é, eu acabei de comentar aqui sobre esse caso. São mais de 2 anos, o Bruno está preso, o Macarrão está preso, o Bola está preso. A Fernanda Gomes de Castro, que era ex-namorada dele, responde ao processo em liberdade. Hoje também está lá no fórum, porque vai responder também. Tem também a ex-esposa do Bruno, né? A Daiane Rodrigues de Souza. Todas elas hoje acompanhando, estão lá, chegaram pela manhã, tanto a ex-esposa do Bruno como a ex-namorada também. Chegaram ao fórum, acompanhados dos seus respectivos advogados. Foram para lá, serão julgadas também, não pelos mesmos crimes que Bruno, Macarrão e Bola, que tem uma ligação, segundo a Justiça, tem uma ligação direta com esse crime. Mas vamos pegar mais detalhes da movimentação hoje, que foi intensa lá no Fórum de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Agora nós vamos ao vivo ao Fórum de Contagem e quem traz as informações é a repórter Camila Lesch. Boa tarde, Camila. Qual que é a movimentação nesse momento aí no Fórum, nesse instante? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Jacques. Boa tarde a todos. Por aqui está muito movimentado, viu? Aqui do lado de fora, muitos curiosos vieram para tentar acompanhar aí o julgamento do goleiro Bruno e dos outros 4 réus que são acusados do desaparecimento e possível morte da ex-modelo Elisa Samúdio. Muitas pessoas fazem protesto nesse momento na porta do fórum, pedindo para que o corpo dela seja finalmente revelado onde ele está, né? Muitas pessoas por aqui inconformadas com esse possível crime. A União Brasileira de Mulheres também esteve aqui, trouxe várias cruzes com os nomes de mulheres que foram vítimas de agressão, inclusive com o nome de Elisa Samúdio. Essas cruzes, elas foram fincadas aqui num jardim que tem bem em frente ao Fórum de Contagem. Agora, lá dentro, Jacques, a movimentação também é bastante intensa. Os advogados de defesa de Daiane dos Santos, de Fernanda Gomes, do Bola e do Macarrão deixaram o júri, não vão mais participar do julgamento. Por enquanto, o único advogado que ainda está lá é o advogado do goleiro Bruno. Eles não gostaram de uma decisão da juíza Marixa Rodrigues, que determinou um prazo de 20 minutos para o início do julgamento, que é o que a gente chama de questões de ordem, que quando são feitas as considerações de todos os advogados. Daí para frente é que vai vir um sorteio dos jurados. Houve confusão também nesse momento, Jacques. 6 jurados se retiraram por conta própria e um deles saiu por questões de saúde. Por enquanto, então, ainda não houve esse sorteio, que é a parte mais aguardada no momento aqui no Fórum de Contagem. Eu volto com você. Pois é, Camila, daqui a pouquinho voltamos com você ao vivo aí do Fórum para a gente trazer mais detalhes para o telespectador do Me Chama Que Eu Vou e que acompanha a programação aqui da Band Minas. Até já, Camila. Gente, 25 cidadãos de Contagem foram selecionados para participar desse júri. 7 serão sorteados para julgarem os 5 acusados. Veja. De envolvimento no desaparecimento e possível assassinato de Elisa Samúdio vão ser julgados por um júri formado por 7 pessoas. Há cerca de 10, 11 dias da data do julgamento, é formado um grupo de até 25 pessoas que são encaminhadas para o dia do julgamento. Dessas 25 pessoas, podendo aí ter mais 25, como suplentes, elas são escolhidas dentre o membro do Ministério Público e o advogado, né, do acusado, para formar o conselho de sentença. São compostos 7 pessoas. O goleiro Bruno Fernandes
Fernandes e o braço direito dele, Luiz Henrique Romão, foram indiciados como mandantes e respondem por homicídio triplamente qualificado, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver. Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, é apontado como o executor de Elisa e responde por homicídio e ocultação de cadáver. A ex-mulher de Bruno, Daiane Rodrigues, e a ex-namorada dele, Fernanda Gomes, respondem por sequestro e cárcere privado. O presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB, Adilson Rocha, acredita que em casos como este, os jurados se pautam pelas provas apresentadas. A emoção, que tem um viés aí de importância, que vai interferir na razão um pouco, dependendo muito do argumento da acusação e da defesa, ela sofre uma influência pouca, porque o jurado ele presta atenção realmente nas provas que são exibidas. Com mais de 20 anos de experiência em júri popular, o promotor de justiça, Francisco Santiago, acredita que a exposição na mídia contribui para que os jurados condenem os réus. Eu vejo com muita tranquilidade a possibilidade da sociedade dar a resposta, né, condenando os elementos que serão julgados. Bom, agora você vai entender quem são esses 5 réus e por quais crimes eles serão julgados. Veja aí. Bruno Fernandes, ex-goleiro do Flamengo, apontado pelo Ministério Público como mandante do assassinato da ex-amante Elisa Samúdio, é acusado de sequestro e cárcere privado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, amigo de Bruno, vivia com o ex-jogador no Rio e era secretário dele. Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, ex-policial civil, vai ser julgado por homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. Daiane Rodrigues, ex-mulher de Bruno, é acusada de sequestro e cárcere privado do filho do goleiro com Elisa Samúdio. Fernanda Gomes de Castro, ex-namorada de Bruno Fernandes, indiciada por sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio e do filho dela, o Bruninho. Também aguarda o julgamento em liberdade. Pois é, essa história aí promete render bastante. É interessante a gente perceber o seguinte, essas pessoas, todas envolvidas nesse caso aí, quem acompanhou de perto o caso Bruno, eu tive a oportunidade de acompanhar o caso, de entrar dentro do fórum às vezes e ficar frente a frente com todos eles, é um caso que instiga a todos nós, os colegas de imprensa, todos nós da mídia, intriga bastante, porque a gente olha para a expressão dessas pessoas, a gente fica tentando entender qual que é a participação de cada um, quem fez o quê e por que fez, com que motivação, com que intenção, fez mesmo, não fez. Uma hora você ouve um depoimento, você entende uma coisa e você acha que entendeu, passa a não entender muito. Os próprios advogados, defesa e acusação, às vezes os discursos são um pouco complexos demais. E aí no sentido de, o advogado do Bruno, por exemplo, um dia diz que a Elisa está morta. Outro dia ele diz que ela está viva, que ela foi encontrada em Portugal, que ela pegou um voo para, acho que para Bolívia, e da Bolívia ela teria ido para a Europa, que ela foi vista lá, e tem hora que ele fala que ela está morta. Quer dizer, até que ponto há um jogo de cena, né? A gente fica aqui se perguntando. O fato é que agora, nos próximos 10, 15 dias, a expectativa de término desse julgamento, em que as pessoas finalmente vão ter a condenação ou não, né? E aí vai caber a esses 7 jurados, a essa avaliação dos 7 jurados, que tem um papel fundamental na avaliação dos dados. Essas pessoas vão ficar incomunicáveis, não poderão, por exemplo, ter os seus celulares. À medida que elas forem selecionadas, o celular delas é retido, elas não podem mais se comunicar com ninguém, vão passar a ter uma vida nos próximos 15 dias praticamente de privação, poderão ter acesso aos autos para consultar, para ouvir as pessoas, vão participar de todo esse cenário para então fazer uma avaliação e aí então condenar ou absolver os réus. Gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar mais sobre esse caso Bruno, que está mobilizando a imprensa e mexendo com a opinião pública.